Está na linha conosco o senador Marcos Rogério, que é de uma safra que eu estou entendendo até agora, de políticos que quer um Brasil diferente, que é a política do século XXI, não é a política do toma lá e dá cá, porque o senador Marcos Rogério, que eu acompanho o trabalho acompanhei durante muito tempo através da TV Câmara, acompanho através da TV Senado, enfim, né? E faz um grande trabalho. É um político que a gente está precisando aí, né? Para mudar esse Brasil, resgatar esse Brasil do calabouço onde jogaram, um país belíssimo, com riquezas naturais, com peculiaridades, diferenças culturais, né? Que é um continente, o quinto do planeta em território e completamente destruído pela classe política, pelos partidos políticos. Eu não vou generalizar, mas o Brasil, ele não é pobre. O Brasil foi empobrecido nos últimos 30 anos pela classe política, principalmente partidos políticos com Sarney, com Collor, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma e com Temer. Senador Marcos Rogério, DEM de Rondônia, seja bem-vindo, boa tarde, um prazer agradeço a atenção com o Grupo Bandeirantes. Boa tarde, prazer participar da programação contigo, Milton, e falar desse momento que o Brasil está vivendo. Primeiro, obrigado pelas considerações que fez em relação à minha atuação desde a Câmara dos Deputados. Muito honrado mesmo. Prazer falar contigo. Como é que o senhor está vendo, senador Marcos Rogério, neste momento? Nós estamos com a nossa produção aqui, conversando com senadores, 81 senadores. Nós estamos avançando todos os dias, porque o Brasil vive um drama, e esse drama chama-se 11 togas que nunca tiveram voto e que estão legislando, tomando decisões, colocando esse país numa insegurança jurídica. Olha, nada igual. Eu tenho 60 anos, passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara e Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Não vi nada igual na minha vida com o comportamento destes ministros do STF. Só tem dois caminhos que eu coloco aqui aos senadores. Um é o Senado tomar uma atitude já para apreciar esses pedidos de impeachment ou uma CPI, e o outro é o tempo, né? O tempo é a saída do Celso de Mello, depois no ano que vem o Marco Aurélio, depois no outro ano o Lewandowski. Qual é a sua posição com relação ao Supremo Tribunal Federal? Olha, Milton, assim, é lamentável o que nós estamos testemunhando hoje no Supremo Tribunal Federal. A nossa Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da Constituição Federal, vem tentando reescrever a nossa Carta Magna. Eu tenho denunciado de forma muito incisiva esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, e não é de hoje. As pessoas às vezes olham para esse momento, mas o STF já vem desafiando a nossa Constituição há algum tempo, usurpando competência do Poder Legislativo, usurpando competência do Poder Executivo, de maneira que chega a ser preocupante, né? Hoje, as decisões dos poderes, elas são enfrentadas num canetaço de um ministro, um projeto de lei, uma reforma que é aprovada no Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, um ministro, num canetaço, suspende tudo, faz o que quer, em absoluto desrespeito, em absoluta desarmonia entre os poderes. E, para mim, a gota d'água a revelar essa sanha de empoderamento inconstitucional é o inquérito das fake news. Veja que eu sou absolutamente contra fake news. Eu acho que há muito crime embutido nisso. Agora, uma coisa é eu criticar o fake news, condenar o fake news pela via correta. Outra coisa é o Supremo Tribunal Federal, que se coloca como papel de vítima, se comporta como investigador, como supremo acusador, julgador e depois executor da própria sentença. Isso ofende a separação de poderes, isso ofende o papel acusatório do Ministério Público. É algo assim, novos tempos e tempos lamentáveis. É preciso colocar freios nisso. Eu vivo a sua fala aí em relação à questão dos instrumentos que nós temos. Nós
O instrumento que nós temos para enfrentar o Supremo Tribunal Federal é o instrumento do impeachment, não tem outro. Sim. Né? Agora, o impeachment ele só pode acontecer quando há crime de responsabilidade. É preciso identificar dentro dessas condutas, né, algum tipo que se enquadre na lei que trata do processo de impeachment e enquadrar. No dia que o Senado Federal tiver coragem de enfrentar isso e julgar um ministro que usurpa a competência de outro poder e que passa a atuar de forma com viés político-ideológico, eu acho que talvez a coisa comece a mudar de figura. Eu tenho, e já coloquei para vários senadores, um grampo da Polícia Federal em que o Gilmar Mendes, eu acho que o senhor já deve ter escutado, Gilmar Mendes liga para um bandido, um governador, Silval Barbosa, e se solidariza com ele no momento que ele está sendo preso e diz assim para ele, inclusive no grampo que eu já coloquei 500 vezes no ar aqui, eu vou lá falar com o Toffoli e depois eu te ligo. Só isso para mim já basta. São situações absurdas, situações inaceitáveis. Cogitou-se até há pouco tempo atrás, eu não assinei por razões, justamente pela visão constitucional que tenho, CPI contra o Judiciário. Agora, tenho dito, e já disse isso da tribuna, que o instrumento próprio para enfrentar desmandos e crimes de responsabilidade no âmbito do Supremo é o processo de impedimento. Não há outro caminho e talvez não haja outro remédio. Nós estamos diante de situações que extrapolam todos os limites de razoabilidade. Nós estamos agora falando praticamente, eu tenho certeza, para grande parte do Brasil. O senhor acha, senador Marcos Rogério, de que o Senado vai ter uma reação de acordo com a vontade do povo brasileiro, que é dar um basta a alguns ministros lá do STF, caçando um ou dois ministros, porque aí os outros se acomodam. Porque nesse país aqui se caça vereador, prefeito, deputado, governador, presidente da República, mas as togas são intocáveis. Veja, eu acho que assim, nós temos vários. Da última vez que consultei, nós tínhamos 18 pedidos de impeachment no Senado. Hoje já deve ter muito mais do que isso, porque nos últimos meses apareceram alguns novos pedidos. Cabe ao presidente do Senado fazer a avaliação inicial do cabimento do processo, é ele que starta a abertura do processo, e naqueles casos em que há fundadas razões para a abertura do processo, tem que encaminhar, formar a comissão e tocar o processo. Veja, é lamentável que seja necessário chegar a esse ponto, mas a Corte ela tem perdido a oportunidade de exercer o seu próprio autocontrole. Eu não vou entrar em particulares de conduta de um ou de outro, mas apenas em relação a esses exageros, a essa tomada de assalto de poder que não lhe pertence. Recentemente, o ministro Marco Aurélio fez uma proposição que se mudasse, na lógica interna do Supremo Tribunal Federal, os critérios de apreciação de demandas que envolvessem outros poderes. Ele quis prestigiar aquilo que a Constituição alemã já faz lá no Brasil, que é o princípio da colegialidade. A Suprema Corte é um colegiado, portanto, há que prevalecer as decisões colegiadas. As decisões colegiadas é que falam pelo Supremo Tribunal Federal, e não as decisões monocráticas. Ele apresentou a proposta e ela foi, infelizmente, derrotada. Ou seja, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal concordam com essa usurpação de competência, com esse atropelo constitucional, com esse tipo de controle de constitucionalidade pela lavra de um ministro singular. E muitas das vezes decisões que ofendem a dignidade do tribunal e desafiam a confiança dos brasileiros. Ou seja, os brasileiros nunca atacaram tanto a nossa Suprema Corte como está atacando hoje. E quem tem produzido essa pauta negativa são justamente as condutas de ministros a partir de suas decisões. O senhor já observou, senador Marcos Rogério, que qualquer pedido do PT, do PDT, PCdoB, Rede, qualquer pedido de partido de oposição, eles são atendidos imediatamente pela Suprema Corte, que é para trancar e evitar que o governo consiga avançar e governar? Olha, eu fiz um discurso recentemente falando disso e assim, você bate num ponto que é fundamental. O que a gente vê é o seguinte:
partidos que são derrotados nas urnas, suas propostas são rejeitadas pelos eleitores, usam o Supremo Tribunal Federal como instrumento para efetivar os seus desejos, as suas aspirações. E é um absurdo que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, que Constituição essa que reconhece que o poder emana do povo, todo o poder emana do povo. Esse Supremo Tribunal Federal dá guarida justamente para quem foi derrotado nas urnas. Eu não estou dizendo que, no caso concreto, a justiça não possa decidir, né? Nenhum apelo que chega ao judiciário pode deixar de ter resposta. Agora, não pode ser um ativista de quem perdeu a eleição. Não pode ser um terceiro turno, e é isso que a gente vê. Inclusive, até em relação à nomeação de quadros do governo federal, que é prerrogativa do chefe do executivo, com relação a temas de reformas que o governo apresenta. Assim, é realmente lamentável que a gente tenha que assistir essa cena nos dias de hoje, tendo o Supremo Tribunal Federal como aquela casa maior da justiça brasileira a dar guarida a quem nas urnas sofreu a maior derrota. Agora, em relação a essa questão do Supremo e do processo de impeachment nesse momento, Milton, eu até diria o seguinte: eu sou absolutamente favorável que se faça essa investigação, que se faça o aprofundamento desse debate dentro da casa. A questão e aí faço isso para fazer um parênteses em relação à atuação do presidente Davi. O presidente Davi é do meu Partido Democratas e ele tem conduzido a presidência do Senado Federal de maneira a procurar, nesse ambiente de crise que nós estamos vivendo, procurar o distensionamento. Tem feito isso em relação ao presidente Bolsonaro e tem feito isso em relação ao Poder Judiciário. Eu tenho críticas, obviamente, críticas contundentes com relação ao Judiciário e tenho dialogado, inclusive, sobre isso com o presidente Davi. Agora, ele é o presidente do Congresso Nacional. Cabe a ele agir com parcimônia, agir com certa cautela nesse momento que o Brasil está atravessando. Agora, eu não tenho dúvidas de que esse tema é um tema que não compete apenas ao presidente do Senado. Eu acho que esse tema compete aos líderes do Senado, compete à mesa do Senado. A mesa do Senado não é só o presidente da casa. A mesa é a composição do conjunto de dirigentes que tem ali. Então, eu acho que no momento que nós tivermos oportunidade para fazer esse enfrentamento, temos que fazer. Nesse momento de pandemia, eu acho que o foco tem que ser realmente o enfrentamento à pandemia e os efeitos nefastos que ela causa, tanto na saúde quanto na questão econômica do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro, como é que está indo na sua avaliação e como é que está a situação da região norte, principalmente aí Rondônia, essa região? Quem não conhece, não sabe das riquezas. Rondônia é um estado diferenciado aí na região norte, para quem não conhece. Olha, tem um papel importante. Se tiver um olhar diferenciado do governo para Rondônia, em termos do agronegócio, principalmente, enfim, grandes investimentos, é um estado que tem uma desigualdade muito grande, porque quem conhece, como eu conheço, os ribeirinhos, eu conheço bem Rondônia, eu conheço lá Guajará-Mirim, Guaiará-Mirim, Costa Marques, conheço bem essa região aí, e sei do potencial. O governo Bolsonaro está olhando para essa região aí? Você conhece bem mesmo, falou aí os principais municípios de Rondônia, inclusive aqueles que estão no extremo, lá na divisa com a Bolívia. Com a Bolívia, né? Guajará-Mirim e Costa Marques também, onde está o nosso Forte Príncipe da Beira. Olha, o governo Bolsonaro tem tido uma atenção muito especial com a região norte, com o nosso estado de Rondônia. Eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado e algumas obras estruturantes, né, têm sido priorizadas pelo governo do presidente Bolsonaro, que são fundamentais. A construção da ponte que liga Porto Velho ao Acre, por exemplo, a ponte lá na região do Abunã, está sendo concluída agora. No Abunã está sendo concluída a ponte ali? Está sendo concluída, está na fase final agora, a segunda cabeceira, a cabeceira do lado de Rondônia, está em fase final a construção. Então, é uma obra fundamental para nós. E na ligação com o Maitá ali, como é que está? Também, a travessia do chamado do meião, né, ali da 319. A 319... Rio Madeira. A travessia por Madeira já foi feita, a ponte já está concluída, já foi feita no governo anterior. O que está sendo feito agora é a pavimentação asfáltica da 319, que vai fazer a ligação por terra até Manaus.
coisa que hoje é um desafio fazer. Uma BR que nas décadas de 60 já foi asfaltada um dia, hoje não existe mais. O presidente Bolsonaro priorizou essa ação, está já com o processo de licitação em andamento para fazermos a pavimentação da 319. Além de outras obras importantes, recuperação da BR-364, enfim, o presidente Bolsonaro tem um olhar muito especial para a região norte. E esses municípios aí que você citou, Milton, assim, o forte da nossa região, né, é o agronegócio. Nós estamos com cerca de 15 milhões de reses na região, crescendo muito no cultivo do soja, né, porque nós temos o porto graneleiro em Porto Velho, a safra do Mato Grosso desce para Rondônia, é despachada a partir do porto em Porto Velho, e nós estamos produzindo muito. Né? O arroz, o café nosso voltou a ter uma cultura muito forte agora, e o soja tomando conta. Então, é um estado da federação que, apesar do momento que o Brasil está atravessando, ele continua crescendo, justamente impulsionado pelo agronegócio. E o governo do estado está de acordo com a sua visão, o novo governo aí de Rondônia? Olha, o governador de Rondônia foi eleito nessa onda Bolsonaro. Sim. Mas ele tem um pouco mais de dificuldade em conduzir o estado. Está tendo dificuldade com relação ao enfrentamento à pandemia. Patina um pouco na condução do estado. Falta um pouco mais de planejamento, falta um pouco mais de coordenação. Ele não consegue chamar para si a responsabilidade de coordenar o governo. Acaba deixando nas mãos de secretários que também desconhecem a máquina. Falo isso com tristeza, porque, assim, apesar do bom momento que Rondônia está atravessando, do ponto de vista do agronegócio, as ações que são feitas agora, isso vale tanto para o governo de Rondônia quanto para os governos dos outros estados. Né? O que nos preocupa, nós temos uma preocupação com o que estamos enfrentando agora, que é a pandemia, mas o pós-pandemia é um desafio que ele pode ser superado com maior agilidade em menor tempo ou em maior tempo, a depender das ações que estão sendo implementadas hoje pelos governos. Então, esse aspecto me preocupa um pouco no governo de Rondônia. E o senhor é de uma região aí que é uma região muito forte, né, que dá a sustentabilidade para o estado aí, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, a região central de Rondônia, esses municípios que você menciona, faz parte da região central. Ali são só nessa região aí, nós temos quase 500 mil habitantes, temos uma agricultura muito forte, uma pecuária muito forte, e que depende, basicamente, de infraestrutura para poder caminhar. Eu digo o seguinte, que Rondônia é um estado que, se o governo não atrapalhar, ele já vai bem, porque o agronegócio ele depende, basicamente, de estradas e pontes. Se você tiver estradas e pontes em condições de boa trafegabilidade, né, o agricultor, o pecuarista, ele mete a cara e faz acontecer. E aí, a logística para o escoamento da sua produção. Nós temos a rodovia 364, que está tendo boa manutenção, o governo federal tem cuidado para garantir o acesso até o nosso porto público em Porto Velho, e dali parte para o mundo o nosso produto. Então, um bom momento para a Rondônia. E o modal ferroviário e hidroviário aí é viável? É viável. Nós temos a hidrovia do Madeira, né, funcionando. Tem alguns períodos do ano, quando você tem a baixa do nível das águas, tem um pouco de dificuldade, mas nós conseguimos garantir no orçamento do ano passado, para esse orçamento, recursos para fazer a dragagem do Madeira. Então, e hoje, quem não conhece Rondônia, que tiver oportunidade, eu faço esse convite para que conheça Porto Velho, Rondônia, enfim. Porto Velho tem um lugar assim maravilhoso, lindo, 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 que é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é o... e com muita história, né? Além de bonito, tem uma história bonita por trás dela, Coronel Farquhar e tantos outros ali que, enfim, o Porto Velho tem realmente essas belezas, essas riquezas históricas para serem visitadas. Senador, olha, alguma questão que eu não tenha colocado, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes, e aí continue o seu trabalho. Breve voltaremos a conversar novamente. Parabéns pelo trabalho. Alguma questão que eu não coloquei aí, por favor, fique à vontade. Não, Milton Cardoso, eu queria agradecer você a oportunidade de falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e dizer que, assim, a gente tem que continuar acreditando no Brasil e fazendo um esforço para que tudo volte à normalidade. Mas, para isso acontecer, as instituições, os poderes precisam estar funcionando bem e cada um cumprindo o seu papel, sabe? A sociedade, cada dia que passa,
vem se indignando mais, se revoltando mais, porque olha para as instituições e para aqueles que compõem essas instituições e não se vê representada, e não vê justiça sendo praticada. Então, eu acho que o exemplo vem de cima. Então, cabe a cada um de nós, no Senado Federal, na Câmara, governo federal e também, e sobretudo, nesse momento, ao Supremo Tribunal Federal, se colocar um pouquinho mais no seu lugar, deixar de querer reescrever a Constituição e passar a cumprir e fazer cumprir a Constituição, e assim nós vamos, se Deus quiser, fazer essa travessia o mais rapidamente possível e trabalhar pela superação. O pós-pandemia é um grande desafio para todos nós. Muito obrigado pela atenção, senador Marcos Rogério.